Eita, é isso aí, nós estamos começando mais um FTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. E eu estou aqui com meu amigo Pastor Ribinha E aí, meu e o amigão? Pastor Lucianozão que tá com a gente aí hoje. O Belo. O belo, lindo. Belo, pastor É isso aí, Luciano meu amigo Belo. Caledson. Tamo junto. É nóis, meu pastorzão, como é que vocês estão? Vai ser bom hoje. Eu tô bem, meu amigo. Tô bem, graças a Deus. Vi dizer que o Corinthians ganhou essa semana. Ganhou mesmo ou perdeu? Como é que foi? Empatou. Empatou? É, tá melhorando. Então tá tudo bem, graças a Deus. Ele tá ligado no Corinthians. Tô Tá por Eita. dentro. corintiano É, fervoroso. aí Inspira conhece. paixão. Com certeza. Ei, mas ó, hoje a gente vai conversar um negócio aqui bacana. As pessoas acham que a gente já nasceu pastor. A gente já E a pastor gente desde... não nasceu pastor, não? Eu achava que o pastor Luciano já era pastor desde bebezinho, assim. Nasceu pastoreando. Eu virei pastor faz... Na verdade, quando eu comecei a cuidar de pessoas, eu me tornei pastor, mas eu fui consagrado faz 4 anos só. Ah, então a gente não nasce pastor. E vamos Olha aí. conversar aqui, vai ser bom essa Vai conversa ser aí. bom, vai ser bom. E o que vocês Top. faziam antes de Rapaz, ser pastor? vamos lá. A gente pode dividir essa pergunta em duas, né? O que a gente fazia na nossa vida, e aí eu não me refiro dentro das atividades da igreja, né? E a gente pode falar também sobre as coisas que a gente fazia dentro da igreja, as funções que a gente teve. Porque hoje a gente olha um pastor e a gente pensa assim, esse cara já nasceu pastor, então ele converteu e ele é dedicado assim porque ele é um pastor. E na verdade é exatamente o contrário. Ele se tornou um pastor porque ele era muito dedicado. Verdade. E não é que ele é muito dedicado porque ele é pastor. Então a lógica é totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Então eu vou falar logo, né? Pastorzão, a minha vida, assim, as lembranças que eu tenho da minha vida, eu tinha, acho que 8 anos de idade, cheguei pro meu pai e disse assim que eu queria trabalhar. E meu pai disse, meu filho, você é uma criança de 8 anos, você vai trabalhar e tudo. Então, e é importante dizer que naquela época havia liberdade nesse sentido, né? Não havia leis impedindo as crianças de trabalharem. E aí eu comecei a trabalhar numa oficina de bicicleta, perto da minha casa. Meu pai conseguiu para mim trabalhar lá. Acho que eu tinha 8, 9 anos, por aí. E eu lembro que eu gostava muito no final do dia, quando eu percebi assim que eu não tinha aparecido de uma bicicleta para engraxar, para fazer um serviço. Aí eu ficava meio triste, deprimido. No finalzinho do dia tinha uma baciazinha que a gente colocava o óleo queimado, né? Eu pegava assim, enchia a mão de óleo queimado, eu tacava na camisa, botava assim no rosto, porque me dava uma alegria passar na minha rua, chegar em casa, meu pai me olhar todo sujo de graxa e dizer assim, meu filho, ó, trabalhou demais. o dia todinho, né? Então, foi a primeira atividade assim que eu tive muita honra. Foi um amigo da família que conseguiu esse emprego para mim. Vamos lá, não era meu emprego, né, pastor? A gente era muito menino, era mais assim para o garoto ter responsabilidade. Então eu passei a ter muita responsabilidade. Logo após, eu comecei a trabalhar na feira, vendendo. Primeiro eu comecei a vender melancia, eu e meu irmão mais velho, acompanhando ele. Depois eu comecei a vender roupas, era um tipo de roupa assim bem, bem popular, né? E a gente vendia essas roupas e a gente tinha que acordar muito cedo, porque a vida na feira ela começa muito cedo. Às vezes eu viajo e eu saio de madrugada para pegar o transporte, o ferryboat, e eu passo ali, vejo as pessoas indo para a feira 4 da manhã. Bem cedo. É muito cedo, pastor, a vida começa muito cedo para eles. E era assim, mas havia muita alegria no nosso coração de fazer aquilo. E aí depois eu comecei, deixa eu ver se eu lembro. Depois dessa atividade, eu comecei a trabalhar no comércio. Comecei a trabalhar no comércio, trabalhei durante um bom tempo no comércio. Tive uma ligeira experiência estagiando em um banco e voltei pro comércio. E aí depois fui chamado para o ministério pastoral, para implantar uma igreja na cidade de Presidente Sarney. Isso foi, vamos lá, 8 de setembro de 2000, 8 de setembro de 2001.
Já faz um 21 tempinho. anos agora. Há 21 anos 21 atrás. anos. Meu Deus, passa tão rápido, né? Eu tinha 18 anos. É mesmo, meu filho, você tinha 18. Eu tinha 10. Não. O senhor tinha quantos anos? 18? Ah, eu tinha 18. Você não tinha 18, você Não, tinha... eu tinha menos. Bem menos. Tinha uns... Você tem quantos anos hoje? 14. Acho que 33. 14. Você tem 33? Ah, você tinha 12. É. 12 anos, era um garotinho. Eu tava me mudando pra São Paulo nessa época. Olha, Meus foi pais- interessante. Estava indo pra lá. E aí, um ano depois que eles foram, eu fui também, né? Entendi. Então foi em 2001. Não, 2000... Não, foi em 2000 que eu cheguei lá. Ok. 2000. Então eu tinha um ano que eu tava morando em São Paulo. Quando o senhor tava Eu lembro indo. bem que foi dia 8, porque teve a festa do 7 de setembro, né? E um dia depois a gente fez o culto de posse. Eu lembro que a cidade estava um pouco... Tava ornamentada ainda, né? Então tenho essa convicção. Foi no Entendi. dia 8 de setembro de 2001. Ali nós começamos o nosso ministério, fomos implantar uma igreja. Experiência maravilhosa. Mas de lá para cá, pastor, a gente sempre tem estado no ministério de forma bivocacionada, né? Então, Aham. foi isso que eu fiz antes de ser pastor. Mas eu quero ver o pastor Luciano. O que ele Ah, fez louco. antes de ser pastor? Eu lembro que quando eu era criança também, mais ou menos o que o pastor falou. Essa idade de 8 anos, 9 anos, a minha mãe também trabalhava na feira. E que fique bem claro, né, pastor? A gente não está falando aqui, fazendo apologia para que as crianças trabalhem. A gente está é. contando as nossas histórias, Sim, tá sim. bom? Então que ninguém depois fique julgando nesse sentido, dizendo que a gente está fazendo apologia de que a criança, né, verdade. para que ela trabalhe. Não, a gente não tá, a gente está contando nossas histórias e assim foi as nossas histórias. Deixar bem claro que é a minha história, né? Exatamente. Que é essa história, que é a Fala mais história pertinho, fala mais que é pertinho. a história do pastor Caledson. E quando eu lembro, minha mãe trabalhava na feira, meu pai trabalhava na feira, meu pai vendia fruta, vendia bacuri, limão, tangerina, laranja. Minha mãe vendia mingau, café. E a gente ia cedo pra feira, 5 horas da manhã, tinha que estar de pé, tomar banho, ir cedo pra feira, empurrando um carro de mão. E eu e meu irmão, né, meu irmão mais velho que eu, e a gente, todo dia, a gente ia bem cedo. Eu estudava à tarde no Agostinho Ramalho, uma escola antiga aqui da nossa cidade. E eu vendia cheiro verde, lá Cheiro no meio do verde. pessoal que vende peixe ali, cheiro verde, alface. E quando eu tinha folga à tarde, eu vendia fruta pro meu pai. Ele me dava 20% do que eu vendia. Olha aí, Porcentagem boa? tava Bem pagando barato. bem, hein? Tava. Rapaz, Então quando eu vendia Generoso quando esse eu vendia R$5, pai. eu ficava muito feliz. Porque era R$1 e na época R$1 tinha valor. Tu Dava chegava, pra comprar bastante coisa com R$1. tu chegava com R$1 na escola, tu comprava 10 suquinhos, 10 din-din, cara, tu tava bombando. fazia festa lá, tinha muitos amigos. Pois é, aí R$1 era muito dinheiro. E eu aprendi desde então a ter disciplina, responsabilidade, né? Muito E bom, cresci pastor. naquele ambiente de feira mesmo, de negociação, de dar duro pela vida. E quando eu entrei no ensino médio, né? Minha mãe parou de trabalhar porque meu irmão viajou. E minha mãe aposentou. Ela aposentou. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. E minha mãe aposentou em 2005, 2006. Aí a gente parou de trabalhar na feira. E eu comecei só ir pra escola. Só que na escola eu era atentadão, senhor. É mesmo, Bagunçava um pastor? pouco. Bagunçava demais. Rapaz. E eu era tão atentado, cara, que eu levava um caderno de 48 boa. folhas enrolado no bolso pra Você escola. tá- O cara olhava aí, ó. Esse menino tem É futuro o aí. futuro de Pinheiro. Meu Deus do céu. Mas teve um tempo que era pior, que nem levava caderno. Que quem levava era... Os meninos rasgavam o caderno. Então, Meus filhos, se vocês estiverem assistindo isso aqui, não sigam esse exemplo, vocês vão já ver a outra É. face do pastor. do mas eu não conhecia Jesus ainda. Eu não conhecia Jesus. Pastor, e como é que mudou essa realidade? Eu gosto desse teu testemunho porque você já me contou isso, já contou aqui na igreja. Como é que você saiu de um aluno que não era tão comprometido e você se tornou um bom aluno, se formou? Como é que foi isso? Onde nasceu a inspiração para isso? Assim, primeiro que quando a gente terminava o ensino médio, na cidade tinha uma mentalidade antes muito mais forte. Hoje a gente está conseguindo vencer e tal, mas a mentalidade da época de todo jovem era:
Você termina o ensino médio, você tem que ir embora, porque aqui na cidade não tem faculdade e não tem emprego. Ou você vai embora ou você vai ficar por aí. Verdade, era assim mesmo. Né? E no final do ensino médio eu conheci Jesus. Eu aceitei Jesus num GC, antiga célula, na casa do pastor Ribamar. Cara, ele tava me lembrando disso ontem. Foi um dos primeiros aqui da nossa igreja. Na época que só tinha um GC na igreja, a gente chamava de célula, era na minha casa. Me contou essa história ontem. Aí eu participei do batismo dos 100, lembro. E ouvindo o pastor Ribamar, ouvindo as mensagens da igreja, aquilo começou a mudar minha mentalidade. Uau. Eu comecei a pensar diferente. Poxa, eu tenho que ser um aluno melhor. Eu sou muito mal, cara. Eu tô mal comportado. Aí eu comecei a ouvir. Aquilo começou a queimar meu coração. E quando terminou o ensino médio, eu disse assim, cara, eu não vou embora, não. Eu vou ficar. E tudo que Deus vai me dar aqui nessa cidade, eu não vou precisar ir para lugar nenhum. Deus vai me dar faculdade, emprego, tudo que Deus tiver para minha vida, Ele vai me dar nessa cidade. Aí eu entrei na universidade, na faculdade, fiz o seletivo, passei para a glória de Deus, cara. Eu acho que foi Jesus que pegou na minha mão e marcou lá as alternativas. E ingressei no curso de licenciatura em Química. E vindo para a igreja, estando comprometido, ouvindo a palavra, indo nas reuniões, no culto de jovens, estando na célula e sendo muito provocado por Deus, né, a mudar de vida primeiro. E em 2012, eu tive meu primeiro serviço de carteira assinada. Foi no Viva Cidadão, 2012. Eu tinha 21 anos. Eu lembro de ti lá no Viva, cara. Era. Eu lembro. Magrinho. Eu lembro. Só o talo da pindoba. Eu lembro disso. E aí, então, eu já tinha melhorado, né? Eu já tinha carteira assinada. E já estava quase terminando a faculdade. E Deus estava, assim, mudando minha vida. Aí me tornei professor. Olha só, gente. Deus deu muito trabalho para os professores e aí se tornou professor. Pronto. Aí o mundo dá volta. Deus sabe o que faz, né? Eu encontrei uma amiga minha, uma ex-professora. A cada aluno complicado meu que tu tens hoje, tu lembra? Eu lembro. Lembra dele. Carregando a minha cruz. Aí eu cheguei lá na escola, lá no Anchieta, que é uma escola da cidade também, encontrei a professora. Ela disse, olha, meu filho, agora tu vai me pagar tudo. Com esses meninos aqui, tu vai ver agora. Aí, me tornei professor e sempre é minha profissão. Legal. Tipo então, assim. Pastor também é bivocacionado, né? Sim. É pastor, é professor também, legal. Tenho 8 anos hoje de aula, de sala de aula. Aqui na IBP a gente tem entendido isso, né, pastor? A gente respeita o chamado específico. Uhum. Pessoas foram chamadas para pastorear, e pastorear é muita coisa, é muito desafiador, demanda muito tempo. Mas a gente também entende e respeita aqueles que são bivocacionados. A gente também não padroniza, não exige, não determina. É o que o Espírito vai trabalhando na vida de cada um. E hoje eu vejo assim na IBP que a maioria dos pastores são... A maioria esmagadora dos pastores são bivocacionados. Eles desenvolvem uma outra atividade. Fazem tenda e apostolam. E o pastor Caledes? O que o pastor Caledes fazia lá na Mangabeira? Lá em São Paulo? Quero ouvir. Olha, eu nasci aqui em Será Pinheiro. que o pastor Caledes era menino de prédio? O que você acha? Eu acho que era. Tem cara de menino. Eu nunca jogou bola de travinho. Acho que não. Soltou pipa no ventilador, assim, dentro de casa. Por do almoço. Não, eu nasci aqui em Pinheiro e quando eu tinha uns 4 anos, meus pais foram pra Mangabeiras, que é também em Maranhão. Sim. Lá perto de Balsa, né? No sul do Maranhão. E lá a gente morou até eu completar 11 anos. Aí meus pais foram pra São Paulo a trabalho. Foram na frente. E eles não me levou já de cara ali. Eu fiquei morando com os meus avós durante 1 ano. Porque eles foram sem nada. Não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada. Eles foram na raça mesmo para conseguir trabalho lá. E depois de 1 ano, mandar me buscar eu e minha irmã.
É típica história maranhense mesmo, né? É. Maranhenses. Aí um ano Lutadores. depois, eles conseguiram comprar um barraco mesmo. De aqueles barracos numa favela que tinha lá em Guarulhos. E mandou buscar eu e minha irmã. A gente chegou lá, era numa favela mesmo. A gente morou muitos anos nessa favela. E eu lembro que o teto era bem baixinho. Aquelas telhas brasilite. Eu esquentava demais. Que esquentava muito. E quando vinha chuva, tinha vários buracos. Era tudo tampado com Durapox. Os ratos passavam assim. Nossa, era bem complicado. Só que eu tinha 11 anos, eu não tinha noção assim de tudo que estava acontecendo. Então meus pais trabalhavam, eu ficava em casa e estudava à tarde. Eu estudava das 3 da tarde até 7 da noite. Era o período que eu estudava lá em São Paulo. Lá eles não deixavam eu sair para fazer alguma coisa assim, em relação ao trabalho, porque era muito perigoso. Na época lá, nessa favela, toda semana aparecia uma pessoa morta lá, porque era muito perigoso mesmo. Tinha vários matadores lá. E meu pai e minha mãe não deixavam eu sair. Então eu só ia para a escola e eles me buscavam até certo lugar lá, porque era muito perigoso mesmo. Mas em Mangabeiras, eu tive essa experiência também de trabalhar. Então eu vendia sorvete, vendia macaúba. Macaúba. Vendia macaúba. Eu ia para a escola de manhã, aí chegava, ia lá no vizinho que ele vendia... chegava o caminhão da macaúba e levava na casa dele, a gente tinha aquele monte de menino, enchia sabe aquele saquinho furado amarelo? A gente chamava de tarrafinha. Tarrafinha. É isso eu aí. lembro. Jogavam as macaúba dentro e fazia várias assim, colocava na mão, no ombro e saía, ia pra rua, vendia as macaúba tudinho. E eu era o melhor vendedor da rua lá. Ei, Olha aí, mano. eu era o melhor vendedor da rua. O Black já tinha nascido bem ali, hein? Aí eu vendia essa macaúba, voltava, e lá na época eles deixavam, se você estivesse vendendo pipoca, salgado, eles deixavam você entrar no intervalo nas escolas lá. Aí a gente entrava, aí eu vendia pipoca, e teve uma época que eu vendi salgadinho também, coxinha, esfirra. E depois eu subi de nível e comecei a vender sorvete no carrinho. Já. Aí eu Nível 2. Nível 2. Quem vendia sorvete no carrinho era o top dos top lá. Já era um mini empresário já. Aí eu lembro que eu ganhava, por semana, R$3,50. Eita, senhor. Tava rico. E uma vez um amigo meu ganhou R$3,80. Aí, só que ele gastou o dinheiro antes de chegar em casa. E eu levei o dinheiro todinho e dei pra minha mãe. Mãe, ganhei R$3,50. Minha mãe olhou assim... Meu filho trabalhou a semana todinha pra ganhar R$3,50. Aí eu, não, mãe, R$3,50, tamo aí pra ajudar em casa, né? Aí quando a gente foi pra São Paulo, já não podia mais porque era muito perigoso lá. Ia pra escola, tudo. E quando eu terminei os estudos, eu era muito bagunceiro. Não gostava de estudar, não gostava nada. Repeti 2 vezes. Só não fui expulso porque eu não tive coragem de aprontar nesse nível. Mas eu repeti 2 vezes. Mas eu lembro que tinha um professor Áureo. Ele era aposentado da Marinha, ou era da Aeronáutica, alguma coisa assim. Ele já era um senhor. E eu bagunçava muito. Meu pai, teve um dia que meu pai falou assim: meu filho, eu já cansei de vir aqui. Vamos pra casa. Aí a gente ia pra casa, porque eu sempre tava na diretoria. Aí tem uma história bem bacana, bastante. Aqui, uma vez a professora falou assim: olha, e Caletes, fica de olho aí na sala, que eu vou lá na diretoria e já volto. Deixa ninguém sair. E eu fiquei na porta. Aí fechou a porta da sala de aula, eu fiquei. Isso já era no 2º ano do ensino médio. Aí eu fechei. Só que ela, quando ela voltou, ela foi abrir a porta e eu tava encostado na porta. E ela colocou a mão. Quando ela colocou a mão, eu voltei com a porta. Amado. Quebrou o dedo da professora. Céu. Eita. Quebrou o dedo da professora. Eu peguei... O dia que o pastor quebrou o dedo da professora. Da melhor professora dele. Meu Deus do céu. Fiquei 1 semana de suspensão. 1 semana. Eu achei Só barato. uma semana. Eu achei Uma semana. Tinha que ser expulso. Mas foi porque eu não quis, Essa assim. professora é graciosa, viu? O pessoal viu que Ela não foi porque eu manifestou quis. entendi, é verdade. O pessoal viu que não foi porque eu quis. Por isso que eles pegaram leve.
Aí anos depois, olha isso, anos depois que eu terminei os O estudos. evangelho é bom, né, cara? Cara, tem um criminoso, quebrou o dedo. Dedo da professora. Transformou a vida do pastor Galete. Aí anos depois, um primo meu foi morar em São Paulo com a gente, foi estudar nessa mesma escola. Aí um dia eu tô em casa, eu tinha acho que uns 4, 5 anos que eu tinha terminado. Aí ligaram lá em casa à noite. Eu queria falar com o responsável pelo Jefferson, que era meu primo. Aí eu, não, sou eu mesmo, eu sou o responsável por ele, eu que fiz a matrícula dele. E quem é você? Aí eu falei, eu sou o Caledson. Aí a pessoa falou assim, é quem? É o Caledson. Eu não tô acreditando que eu tô falando com você. Ah, não. Aí começaram a rir. Eu vi que a pessoa tirou o telefone assim, afastou da boca e falou pro pessoal que tava lá, vocês não sabem com o que eu tô falando aqui no telefone. É o Caledson. E ria. Caledson, vem aqui na escola que a gente quer falar com você, que teu primo tá aprontando. Eita. Aí eu fui, cheguei lá e me colocaram na sala dos professores. Tá eu sentado aguardando a professora que queria falar comigo. Quem entra pela porta? A professora que eu quebrei o dedo. Meu Deus do céu. Aí ela entra rindo, ela falou, galera, eu não acredito que é você. E eu não tava entendendo porque eu tava rindo tanto. Aí ela falou assim, olha, eu quero que você converse com o seu primo, diga que você é responsável por ele. Ele tá bagunçando aqui muito na sala de aula. E tu não sabe o que ele fez, cara. Quebrou o dedo do professor. Quebrou meu dedo aqui. Não. Sério, hein? Serinho, ele fez a mesma coisa que eu fiz. Muitos anos Eu não antes. sou dessa linha aí, mas nós temos que fazer uma quebra de maldição. maldição hereditária aí, fazer. Cara, que história. Aí eu terminei os estudos em 2006. E eu não fui pra faculdade, mas eu me formei. Fiz curso de bombeiro civil, fui trabalhar na área. Antes eu comecei, meu primeiro emprego foi numa empresa que fazia carrinho de bebê, que era bem umas 2 ruas acima da minha casa. Trabalhei lá 3 meses, que era só 3 meses, era temporário. Aí fiz o meu curso, consegui um trabalho na metalúrgica, que era bem pertinho de casa. E fui trabalhar na área de bombeiro civil, aí fui bombeiro civil e salva-vidas. Trabalhei nessas 2 coisas lá em São Paulo. Aí, nesse período que eu trabalhei como bombeiro civil, eu fiz um outro curso de corretor de seguros. Aí finalizei, foi 1 ano de curso, e recebi uma proposta para trabalhar no Banco Bradesco. E, na época ia ganhar super bem. Mas eu decidi não trabalhar lá para trabalhar como funcionário da igreja. Entendi. Porque uma pessoa que trabalhava na parte administrativa da igreja tinha saído. E precisava de alguém. Aí o pastor fez o convite e eu aceitei. Aí fiquei lá. Foi a igreja que eu entreguei minha vida para Jesus. Depois de 2 anos que eu comecei a trabalhar lá. Aí lá eu liderei algumas coisas. Fui líder da lojinha. Fui líder de adolescentes, líder de jovens, líder de projeto social. Um monte de coisa que eu fiz. Depois, anos depois, eu me tornei pastor. E foi ordenado a me ser pastoral. Essa já é uma outra fase, né? E face também da pergunta que a gente vai trabalhar aqui, né? Porque falamos da nossa vida profissional, o que nós fazíamos fora do ambiente da igreja, mas eu também estou curioso para saber o que vocês faziam, né? O que eu fazia, eu sei, vou compartilhar aqui. Antes eu quero só... Eu tive uma professora, a gente saiu do ensino médio, eu não saí e disse, nossa, eu vou ser professor, que sonho. Até porque é uma profissão desvalorizada, né? O pessoal não entende o propósito. Mas quando eu entrei na universidade, eu tive um contato com uma professora, cara. Eu perdi o contato dela hoje. O nome da professora é Esther Hatz. Cara, essa mulher era muito apaixonada, assim. Ela ia pra faculdade, ela dizia... Eu lembro de uma fala dela, ela disse, olha, meus filhos... Éramos 7 alunos na sala. A galera desistiu, ficou só 7. Vamos honrar o nome da professora. Qual é o nome dela? Esther Hatz. Pronto. Fica aqui. Esther Hatz. Fica aqui. Esther, professora Esther. Pronto, Esther, fica mais fácil. Professora Esther está sendo honrada aqui. Um dos seus alunos lembrando, né? Isso é legal. Vai lá, pastor. E aí, eu lembro de uma fala dela, ela disse, olha, vocês acham que por que eu tô aqui na sala? Ela já tinha 65 anos na época. Ela disse assim, olha, eu poderia estar aposentada, em casa, ganhando o mesmo salário. Ela morava em São Luís, acredito que mora ainda. Mas eu tô aqui porque eu amo isso aqui. Meu Deus. Eu amo estar aqui com vocês, conversando.
ministrando aula. E aí eu comecei a me apaixonar. Cara, Que demais. bacana. Eu comecei né? a dizer, cara, eu quero ser professor, porque essa mulher me inspira muito. Que legal, E- pastor. E assim, hoje eu amo ser professor. É verdade. Que bacana. Cara, eu amo. Eu que te entendeu? acompanho, sei Que disso. bacana. E só lembrando aqui, eu não sei nem se eu terminei, eu falei que eu tive um professor aposentado, Falou, você... Falou. aí eu bagunçava muito. Ele era o único professor que olhava assim pra mim e falava, meu filho, eu te vejo de um jeito que ninguém vê. Um dia tu vai prestar. Ele falava isso pra mim, um dia Foi tu vai profeta. prestar. E eu consigo ver profeta, isso. era Um dia tu vai profeta. prestar. Ele, senhorzinho, tu vai prestar, meu filho, eu acredito em você. E ele sempre falava isso pra mim. Aí ele... Eu acredito que ele já faleceu, porque ele já era uma pessoa bem idosa mesmo. Mas ele era o único mesmo que olhava pra mim e falava, eu acredito em você. Aí, quando eu me formei como bombeiro civil, eu fui lá na escola. Fui lá prestar meus serviços. Eu falei, olha, se vocês precisarem de palestra, alguma coisa aqui pra escola, eu tô à disposição. Você não tem ideia como eles me trataram. Rapaz, eu não acredito que é você mudou muito. Olha isso, você é bombeiro agora. Olha, você não era ninguém, era só irmão da igreja, que ele me dizia. Agora você é bombeiro. E eu consegui servir bem a comunidade em relação a isso, porque às vezes quando o pessoal passava mal lá, eles iam na minha casa, me chamavam. Né, e foi uma experiência muito bacana. Gostei muito, assim. Que legal. E as lições, né? Vamos tirar algumas lições dessa primeira parte aqui da nossa conversa. Primeiro, achei interessante a história do pastor Luciano. Então, é uma pessoa apaixonada que consegue fazer outros se apaixonarem. Uau. É. Você teve a experiência de ter estado numa sala de aula com uma professora apaixonada pelo que ela fazia. E aí, em algum momento, ou na soma de vários momentos, Sim. essa paixão foi transferida para o pastor Luciano, que hoje é um professor que faz a mesma coisa, com o mesmo esmero, com a mesma dedicação. Ouvindo a história do senhor aí, que acreditou no pastor Calédio, que ele se tornaria alguém diferente daquilo que parecia que ele estaria se tornando. É. E a gente vê que Deus nunca chama pessoas também, gente, para o ministério pastoral desocupadas. Eu acho que esse é um ponto importante aqui. Todos os homens que Jesus chamou, eles estavam fazendo alguma coisa. Todos os homens que Deus chamou. Vamos colocar assim, tanto no Velho Testamento como no Novo, eles estavam fazendo alguma coisa. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ezequiel estava trabalhando. Eliseu Estava também lavrando na terra, né, atrás da 12ª. Os apóstolos estavam trabalhando. Né? Pedro estava pescando. Ou seja, ninguém estava assim, desocupado, sem fazer nada. Porque a gente diz que Deus, e aí é verdade isso, não há nenhum esforço humano para a salvação, Deus que faz. Mas a gente precisa entender também que a graça de Deus, ela não elimina a dedicação, ela tira o mérito. A gente já falou isso aqui outras vezes. Então, quando Jesus chama Pedro, no contexto em que ele diz assim, Pedro, vem, eu vou te fazer pescador de almas, Pedro estava pescando e era a 4ª vigília da noite. Presta atenção. E ele diz assim, tendo trabalhado a noite inteira. Veja que dos pescadores que Jesus chamou aquele que trabalhou a noite inteira. Por que ele não chamou aquele que desistiu logo? Não é? Uhum. Por que ele chama aquele que trabalhou a noite toda, aquele que era muito dedicado? Jesus disse, eu vou chamar esse cara aqui pro meu ministério. Até porque foi Jesus que desenvolveu isso nele, e aí é um mistério muito grande. A gente não vai ter como responder isso aqui agora, mas só trazendo essa questão. Quando ele chama Eliseu está atrás da 12ª, e a 12ª era onde os lavradores experientes estavam, né? O lavrador calouro não ia atrás da 12ª, então ele era uma pessoa dedicada e Jesus chamou ele. Então é importante mostrar isso, porque eu vejo às vezes pessoas dizendo assim, eu quero ser pastor. O cara fez isso na vida, deu tudo errado, nunca fez nada. É verdade. E aí deu errado em tudo, talvez eu vou dar certo como pastor. Então eu dei errado em tudo e agora eu vou dar certo como pastor. Aí se frustra. Não dá certo. O pastor Joaquim, ele tem uma frase, que é uma história engraçada. Uma vez um pastor chegou para ele
e disse assim, pastor Joaquim, eu não sei fazer nada na vida. Eu só sei ser pastor. Assim como quem diz, pensando que estava falando uma coisa assim. Espiritual. Uma revelação. E aí o pastor Joaquim olhou para ele e disse, pois meu filho, você está complicado. Você só sabe ser pastor? Ele disse, eu só sei fazer isso, eu sei fazer outra coisa da vida. O pastor Joaquim disse, meu filho, eu tenho desconfiança que você vai dar errado. Eita. Tá. Na lata. Cara, isso, ó, essa história tem mais quase 20 anos, essa história que eu tô contando aqui. E olha, aconteceu o que ele falou com a pessoa. E aí ele disse assim, meu filho, eu, pela minha experiência, eu vejo que os homens que deram certo no ministério foram aqueles homens que sabiam fazer as coisas, que renunciaram, porque a gente tem que ter o que renunciar. Tem gente que não renuncia, aí eu renunciei Tem gente- tudo. Tudo o quê? Nada, não tinha nada. Renunciou o Tem quê? gente que acorda 10 horas da manhã e disse, agora eu vou renunciar meu sono da manhã. É. Agora, Pelo amor de Deus. O Eliseu voltou e queimou as carroças, queimou, matou o gado que tinha. Então Fez tinha, churrasco. tinha gado, né? é. Tinha carroças, tinha alguma coisa. Então é importante a gente mostrar para as pessoas que o pastor é uma pessoa normal, completamente normal. E aí eu vou confirmar isso que o pastor Joaquim disse. São aquelas pessoas que estavam dando certo na vida. Estavam fazendo alguma coisa, estava dando certo. E Deus disse assim, olha, para isso aí, vem para cá. Ou então, eu quero que você venha para cá. Não precisa parar aí, mas vem para cá. Mas não foram pessoas que deram errado. Não prestou para nada. Será que vai dar para ser pastor? Talvez dê para ser pastor. Não. Essa máxima aí não é assim que funciona. Então você que tem esse sonho, quer ser um pastor, sente que Deus tem chamado para você, a primeira coisa que eu vou te pedir, se dedique onde você está agora. Você está na oficina de bicicleta, se dedique na oficina de bicicleta. Você está vendendo cheiro verde na feira, venda bem seu cheiro verde. Você está vendendo picolé, como o pastor Calete fazia, venda picolé e venda bem feito, faça o seu melhor. Não espere chegar ao ministério pastoral para você dar o seu potencial. Dê o seu potencial na caminhada, porque não é quando você estiver no lugar certo que você vai ter a postura certa. É a postura certa que vai te levar ao lugar e aos lugares Entendi. certos. Entendeu? Verdade. Entendi. Agora vamos falar para aquele outro lado da pergunta. Sim. E uma vez convertido, pastorzão, o que vocês fizeram na igreja até chegar ao dia da ordenação pastoral? Eu ouvi falar que o pastor Luciano foi era Teco? Era o Tico. Tico. Era Ele Tico, Teco e Peteleco. Pra quem não sabe, nós tínhamos um ministério aqui há muitos anos atrás, que era o ministério Cicense, né? Para não dizer o ministério de palhaçada, né? Eram 3 palhaços. Lula. E o pastor Lulu Meu era um Deus deles. do céu! E tem um vídeo, cara, no YouTube. Eu vi essa semana esse vídeo. Na semana não, tem uns dias aí, acho que umas 3 semanas. 48 mil. 48 Olha aí. mil visualizações. Será que a gente coloca na descrição do vídeo? Vamos colocar aí. É um vídeo bem O simples. videozinho dele, o Bem link do caseiro. vídeo. Eram 3, né? Era Teco, Tico e Peteleco. Quem era o Sim. Teco? Era Ronilson. Ronilson, Também que era- Feijão Castelo. Quem era o O Peteleco era Wagner. Wagner, isso E tu? mesmo. E É, você tu era era quem? Eu era o Tico. Tico. Magrinho. Como é todo que o Tico miudinho. fazia? Ô, Lula. Nossa, Lula. Cara, que legal, que legal. Você é um psicodélico? Conta pra gente como é que foi essa experiência aí. Mas não foi só isso, né, pastor? Você Não, fez outras não, coisas não. antes de chegar Não, nessa... Tem a parte séria também, a parte séria. Ó, Não, mas isso é o- sério, o né, cara? A Tico. gente tá brincando. olha. Mas era um ministério. Eu sorri a coisa É, séria. coisa séria. E ganhamos muitas crianças para Cristo. Sim, sim. E eu tenho essa vontade da gente ter aqui na IBP um ministério que toque todas as áreas, cara. Todas as áreas. Por que não? Eu parabenizo assim, a visão da Igreja Internacional da Graça de Deus. É. O missionário R.R. Soares, ele é um visionário, aquele homem. Extraordinário, visionário. Eles têm um personagem que eles criaram chamado Midinho. Midinho, o pequeno O missionário. pequeno missionário. Meu filho caçula, o Aleph, sabe histórias da Bíblia de botar adulto de boca aberta. Por quê? Porque ele assiste muito.
Então eles tiveram a brilhante ideia de criar os personagens que possam inspirar as crianças e ensinar a palavra de Deus. Então isso é um ministério muito bonito, muito belo. Né? Um ministério muito belo. Muito belo. Muito sugestivo, belo. bem Sugestivo, né? Que é o sobrenome do pastor. Mas, pastorzão, fala aí o que você fez. Cara, Tudo, até chegar aqui. assim, quando eu converti, eu queria me envolver, né? Porque eu queria... Na verdade, fui bem levado pelos meus líderes. Quem me ganhou para Jesus foi o Pachu, o apelido dele, Joenilson. E depois eu fui para uma célula de Rômulo. Cara, o Joenilson é um evangelista, não é, cara? É. Olha, ele que pregou para Carlinhos Fire. Sim. Foi ele. É mesmo. Foi, ganhou o Carlinhos Fire. Ele tinha um GC na época, eu lembro, uma célula, na casa dele. Cara, era lotado de gente. Um grande evangelista da igreja. Deus abençoe nosso irmão. Joenilson, incrível. Aí fui para a célula de Rômulo Rabelo. E aí eu comecei a me envolver, né? Aí eu vim arrumar a cadeira, tinha um culto, a gente não tinha condições de pagar alguém para ser zelador, a gente tinha que varrer, a gente tinha que arrumar a cadeira, chegar cedo. Eu lembro na tenda também que a gente tinha um tempo, tinha 5 cultos. A gente vinha, acho que 3 horas, 2h30 arrumar a cadeira. Cara, eu sobrevivi. Eu pregava às Meu vezes nos Deus. 5, pastor. Era. 5 cultos no domingo. É muita coisa. Gente, eu chegava no último culto, Jesus da glória. Só bagaço. Só bagaço. E a célula foi tão bacana na célula. E eu comecei a virar alguém sério e tal, né? Jesus começou a transformar a minha vida. E ao ponto de o que eu fazia na célula, eu assumi uma célula na época também. O que eu fazia na célula começou a refletir na faculdade. Eu e um amigo meu, a gente apresentava trabalho. Massa, hein? E, tipo assim, eu era... No começo eu era muito ruim pra falar, muito tímido e tal. E a célula fez eu perder esse medo. Fez eu ficar desinibido. Olha, aquilo que a gente sempre fala, né? Que a igreja, o ministério prepara a gente para a vida e a vida prepara a gente para o ministério. E na faculdade eu comecei a tirar notas altíssimas. Tirei vários trabalhos 10 de apresentação e tal. E a célula me deu isso. Então eu assumi uma célula e algumas vezes Francisco me convidava para lavar o banheiro. Eu ia lavar o banheiro da igreja e tal. Fazendo para o Senhor mesmo, né? Porque a gente entendeu que não havia diferença entre quem ia pregar à noite e quem lavava o banheiro para a pessoa que ia utilizar durante o culto. Lavava o banheiro, arrumava as cadeiras. Então, domingo à tarde, normalmente, eu estava ocupado para servir a igreja. E aí eu entrei no teatro. Foi no teatro. Foi lá, então foi ali que começou a experiência Foi. Aí no teatro eu fiz vários papéis. Fui pai de família, fui filho, apresentei Lifehouse. Todo mundo, Essa é clássica. todo mundo, na Lifehouse eu fui Jesus, fui o capeta, fui o bêbado, fui todo mundo, só não fui a mulher lá aqui. Fui a galera inteira na Lifehouse, sabia? Pastorzão, tudo. talvez isso foi importante para tirar a timidez dele, né? Muito. Olha verdade. que legal, Deus sabe como faz, né? Como trabalhar na vida da gente. E no meio do percurso, Joidson trouxe uma proposta dos palhaços, né? Era para apresentar no Dia das Crianças. Luquinhas, E aí- tu é dessa época aí, Luquinhas? Luquinhas não é dessa, ele tá rindo, se matando de rir ali, ó. Ele não é dessa época não, da igreja. E aí, quem eram os palhaços? Os Aí, 3 lá que você falou. Eu, e você era um Ronilson e deles. Wagner, aí eu fui Tico. No começo, né, meio tímido e tal, mas depois fui desenrolando. Aí a gente apresentou no culto à noite, domingo. O nome da peça era O Coração Fedorento. Aí a gente dizia assim, Lulu, que fedor fedorento. Aí eu fui palhaço, fui do teatro, né? Líder de GC, né? Líder de célula. Fui líder de célula. É até hoje, né, pastor? Sim. Até hoje tem um GC. Fui líder de geração na época também. E fui crescendo, né? Crescendo, me dedicando. Mesmo estando ocupado na faculdade, eu nunca faltava às reuniões. Às reuniões, Olha aí, aos ó. cursos, eu tava lá, cara. Eu queria... Verdade. Teve tempo de eu chegar em O pastor casa... trabalhava, fazia faculdade e sempre envolvido com a igreja. Sim, sempre. Isso é tão sério. Assim, vamos fazer uma pausa aqui? Não esquece a linha do teu raciocínio. É tão sério isso porque eu vejo muitos jovens hoje que eles... Eu vou criar uma situação aqui hipotética. Sim. O jovem quer muito entrar na faculdade. Aí ele ora, Senhor,
me ajuda, eu quero passar, eu quero ter uma nota boa e tal. Ele clama e tal, e pede, Jesus abençoe, ele abre a porta e ele vai e faz a faculdade. E aí ele tá na faculdade, aí ele ora pra Jesus, vamos supor, ele quer ser um advogado. E Senhor, me ajuda a passar na prova da OAB, e eu quero passar na prova da OAB e tal. Aí ele passa na prova da OAB. Aí ele diz assim, agora, Senhor, eu não vou ter muito tempo pra ti, né? Porque agora eu tenho que trabalhar. E, cara, não é assim. Não. A gente tem um exemplo aqui do pastor. O pastor sempre estudando, trabalhando Sim. e extremamente envolvido com as coisas de Deus. Então, pastor, não é uma escolha, é um casamento, né? Possível, É né? verdade, com certeza. Fui sonoplasta também. Foi sonoplasta. No Olha culto de aí. rede, chama culto de rede. E os cultos de rede era pouca gente, né? Tinha culto terça de uma rede, quarta de outro, quinta de outro. E eu era da rede do pastor Francisco. Geração Geração de Davi. de Davi. Eu lembro dessa Essa é das fase. antigas, essa aí. Lembra? E aí tinha que estar cedo pra montar, pra ligar o som, né? Ligar os microfones e tal. E às vezes eu saía da faculdade e ia direto pro culto. Não dava tempo de ir em casa. E eu fiz muita cara. coisa, Quem muita quer coisa dar um mesmo. jeito, né, pastor? É. Quem quer dar um jeito? Verdade. Tinha um dia, Quem quer dar um tinha um jeito? dia que eu ia dormir 3. Olha só. Teve um dia específico que eu lembro. Que eu saí da reunião. Eu tinha reunião. Eu acho que a reunião era sobre a feira cultural. E eu tinha um trabalho. No outro dia, eu tinha um trabalho que eu tinha que tirar uma nota muito boa, porque eu tinha ido muito ruim na prova anterior. E aí, quando eu cheguei em casa, era 9 horas, a reunião terminou, conversei um pouco, fui pra casa. Fiquei até 3 horas da manhã, fazendo trabalho, estudando e tal. Tinha que estar 7 horas no serviço, 1h30 na faculdade. E aí, nesse trabalho, eu tirei 10. Tirei 10. Mas, tipo assim, eu perdi sono, foi muita entrega, assim. Aí o cara te olha hoje e diz assim, esse pastor é dedicado, é mais do que a obrigação dele, ora. É. Ele é pastor, por isso que ele é dedicado, porque ele é pastor. É. E é exatamente O contrário. O Ao contrário. contrário. virou pastor porque Porque era extremamente dedicado. Isso mesmo. E o pastor Galedes? Carletes, eu acho que ele Depois foi só... nós vamos dar um Não, jeito aqui, olha. nós vamos improvisar, vamos ter um momento aqui com o Luquinhas. Hoje o Luquinhas vai entrar aqui. É. Vocês vão conhecer quem é Luquinhas. Verdade. E eu ouvi apresenta aí. dizer que Luquinhas, ele teve um ministério importante, ele foi do balé clássico. Vai contar essa história aqui pra gente. É forte, é forte. Antes dele estar na sonoplastia, na mídia, né? Ele é o nosso diretor executivo Não, aí. Midianita. Ele é o nosso diretor aí de mídia, mas ele teve essa experiência, ele vai contar pra gente também. Mas vamos ouvir o pastorzão aí, pastor Galedes. Não, eu me converti, eu tinha 21 anos. E eu lembro que os primeiros 2 anos de convertido foi dando muito trabalho pro meu pastor. Eu dei muito trabalho pro meu também. pastor. Essa parte Eu não contei. aprontava, ia lá no meu pastor e falava, pastor, eu aprontei. Aí falava que eu aprontava. Aí passava um mês depois, pastor, aprontei de novo. Aí ele, meu filho, de novo. Foi 2 anos. Quando deu 2 anos, mais ou menos, esse período de 2 anos, aí se faltando 6 meses para completar 2 anos, o pastor falou assim, meu filho, tu quer ser meu amigo? Tu quer ser meu amigo? Eu falei, eu quero. Aí ele foi, pois a partir de hoje nós somos amigos. Aí eu lembro que ele teve um dia que eu não fui no culto durante a semana, porque eu tava com dores fortes nas costas e eu precisei ficar em casa, tomei medicamento, nem me lembro qual foi o motivo dessas dores, mas eu fiquei com muita dor nas costas. E aí ele me ligou depois do culto, ou mandou uma mensagem, alguma coisa assim, perguntando se eu queria ir no hospital. Eu falei, não, eu tô aqui deitado, vou ficar aqui quietinho, amanhã eu já tô melhor, tinha tomado os medicamentos. Aí no outro dia eu fiquei bonzinha, aí fui pra igreja, cheguei lá, ele me chamou, ele falou assim, ó, eu não quero mais ser teu amigo. Aí eu, mas por quê? Aí ele, porque se eu não sirvo pra ser seu amigo quando você está doente, eu não sirvo pra ser seu amigo pra nada. Uau, cara. Forte. Aí eu falei, ô pastorzão, me perdoa. Na próxima vez eu vou deixar o senhor me levar no médico. e esse pastor, era o pastor Josué, ele fez isso comigo, me chamou pra perto. Eu vou te ajudar, meu filho. Então ele que me discipulou, ele que me ajudou durante todo o processo. Então aos poucos ele foi me envolvendo. Então, por exemplo, tinha reunião de líderes.
Eu ainda não era líder de nada, não, né? Tava começando, aí ele falou, olha, eu quero que você participe da reunião. Aí eu, mas como? Que você chegue antes de todo mundo e você arrume as cadeiras para os líderes quando eles chegarem aqui. Então eu ia, varria o local, arrumava as cadeiras, deixava tudo prontinho para quando os líderes chegassem lá, tivesse a reunião. Então eu fui me envolvendo assim. A primeira responsabilidade que ele me deu, assim, mesmo de eu ficar à frente, foi a lojinha da igreja. Tinha uma lojinha lá, tinha uns CDs que ele cantava na época, tinha os CDs dele, tinha umas camisas que a igreja fazia, e eu ficava lá. Aí eu me lembro que ele falou, ó, ninguém pode pôr nada aqui em cima, porque era de vidro. Ninguém pode pôr Bíblia, não pode pôr nada aqui em cima, porque corre o risco de quebrar. Então todo mundo que chegava, colocava alguma coisa em cima, eu falava, pode tirar, que aqui não pode pôr nada. Tira daqui essa Bíblia. Aí alguém colocava, tira essa bolsa daqui, porque não pode. Aqui tem que ficar livre para que eu possa vender. Aí teve um cara que ficou muito bravo comigo numa vez, que ele falou, tá bom, você quer tirar a minha bolsa daqui? Tá bom. Aí quando o pastor chegou, eu fui devolver a bolsa dele, porque eu tirei de cima, coloquei no cantinho assim. Aí quando ele chegou junto com o pastor, eu fui e coloquei a bolsa em cima para ele pegar. Aí ele falou assim, agora tu bota aqui, né? Porque o pastor tá aqui, tá fazendo isso pra fazer uma média pra ele. Aí eu, não, só tô te devolvendo pra tu, não vai embora? Então assim, foi a primeira responsabilidade. E quando eu morava nessa favela que eu comentei, quando eu me converti, eu queria muito fazer alguma coisa ali. Não sabia o que era, mas eu queria fazer algum projeto, alguma coisa que pudesse trazer melhorias pra lá. E eu, antes de me converter, eu dançava, gostava de hip hop e tal, e eu tive uma ideia, falei, vou criar uma escola aqui e vou dar aula para criança de hip hop. Aí contei pro pastor, aí ele falou, que dia você começa? Semana que vem, então bora pra cima. Aí fiz uma artezinha de divulgação, a gente divulgou, eu desci na favela, junto com as crianças da igreja, acho que eram umas 20 crianças, e a gente foi de casa em casa falando dessa escola. Quando foi no dia, chegou 30 crianças no primeiro dia de aula. 30. Aí esse foi meu primeiro projeto mesmo, assim, que eu fiquei à frente, né? Então eu dava aula de hip hop, e depois a gente colocou mais 2 tipos de aula, que foi balé e sapateado, que tinha um pessoal de uma cidade vizinha que dava aula. Então a gente contratou eles para dar aula também dessas 2 coisas. E na época, minha igreja não era uma igreja em célula, não trabalhava com célula, nem com GC. E aos pouquinhos ele foi me envolvendo, foi me dando responsabilidade. Ó, hoje você que vai limpar o espaço aqui dos cultos de quinta-feira. Então, toda segunda-feira, que é o pós-culto de domingo, na segunda você fica aqui de manhã, você tira todas as cadeiras, lava o salão inteiro, tira a água todinha e deixa um brinco. E eu ia. Aí, pastor, era um salão grande. Porque quando eu me converti, era uma igreja pequenininha, assim, espaço que cabia 30 pessoas. Um mês depois, foi para esse espaço maior, que cabia 300 pessoas. Então, eu ia para lá toda segunda-feira e eu lavava aquele negócio sozinho. Cheguei, as costas não aguentava no final do dia. Eu lavava tudo. Mas eu ia com o maior prazer do mundo. Eu gostava daquilo ali, eu gostava de estar ali. Então não era um peso para mim. E eu ficava muito feliz. Às vezes ele fazia uma reunião e eu não podia participar porque eu não fazia parte daquela reunião. Mas eu falava, pastor, deixa eu participar. Eita. Eu fico lá no cantinho, eu não falo nada. Eu só quero ouvir o que vocês vão falar. Que legal. E ele, fica lá, meu filho, pode ficar. E eu ficava. Então, tinha encontro de casais. Eu não era casado, nem namorava. Pastor, deixa eu me envolver em alguma coisa aí desse encontro de casais. Então vamos, tu vai arrumar as mesas, tudo aqui e tal. Que lá geralmente tinha jantar, né? Então você vai ser um dos garçons aqui. E eu ia servir os casais e tudo. Encontro de homens que tinha, só era para homens casados. Mas não, pastor, eu dou um jeitinho, fica ali, ajude em alguma coisa. Então eu fui me envolvendo assim, e eu amava aquilo ali. Vamos para tal lugar, eu ia. Eu vou pregar em tal lugar, quer ir comigo? Eu ia. E quando eu não ia, eu ficava muito mal, porque eu queria participar. Entendi. E Khaled, não perde o raciocínio. Tu falando aí, eu lembrei de algo na minha vida. Eu não era líder ainda, né? Porque o pastor fazia reuniões
né, com a galera que era líder. Aí eu passava na casa dele, tinha um monte de moto na porta, assim, aí eu dizia assim pra Elinea, que a gente foi criado como irmão. Eu dizia, rapaz, eu quero um dia participar dessa reunião aí, ó. Meu sonho. Aí, segunda-feira eu passava, pô, ainda vou participar dessa reunião, tu vai ver. E a gente ficava conversando, né? E aí eu disse, cara, eu tenho que participar. Comecei a me envolver e hoje, graças a Deus, né? A gente faz reuniões, né? E eu tô nas reuniões que eu sempre sonhei estar. Entendeu? Cuidado com o que você deseja. Mais cedo ou mais Verdade. tarde você certamente o terá. Eu não sei. Já me perguntaram como você se tornou pastor, como é que você foi pastor? Eu falei, galera, eu fui me envolvendo. Sim. Fui me envolvendo. O pastor falava assim, meu filho, vai ali, vamos ajudar. Eu ia, participava. E nesse participar, coisas que Deus tinha colocado dentro de mim começava a fluir, a desenvolver. E as pessoas iam percebendo que provavelmente em mim existia uma vocação pastoral. É isso. Então era nesse envolver que as pessoas iam percebendo, cara, eu acho que tu é um pastor. Olha, tu tem um perfil de ser um pastor e tal. Então, aí depois desse projeto social me tornei líder de adolescentes. Eram, acho que 5 adolescentes que tinha na igreja. Mas já era o líder, né? Já era o líder deles. Quando eu entreguei, um ano depois entreguei com 30. A Olha gente aí. cresceu. E aí eu me tornei líder de jovens. Que aí, Aumentou o nível. lá em São Paulo foi, antes de eu vir morar no Maranhão, voltar pra cá de novo, foi a liderança que, até onde eu fiquei ali, foi líder de jovens. A gente fez um trabalho muito relevante lá, muito bacana com a galera. E esses adolescentes, eu lembro que eu fazia, é como se fosse um GC, era todo sábado. Antes do culto de jovens à noite, tinha esse encontro na casa de um dos adolescentes. Então a gente se reunia e tal, era bem bacana. Aí fui crescendo, se tornou 30, eu fiquei pouco tempo, porque o líder de jovens, ele estava assumindo o ministério de casais, e o pastor falou, é você que vai liderar os jovens a partir... E foi até quando eu vim aqui em 2016, conheci a igreja, quando eu voltei, eu me tornei líder de jovens lá. Então foi aí, quando eu terminei esse período de São Paulo, vim para o Maranhão. Eu saí de lá com todo mundo assim, o pessoal da igreja, os líderes. Cara, você é pastor. Então, é questão de pouco tempo agora de você ser ordenado ao ministério pastoral. Então foi em 2019. Foram 9 anos servindo, mas eu servindo todo dia na igreja. Sim. Porque como eu comecei a trabalhar lá também, então eu fui extremamente envolvido com a igreja local. Tanto que quando eu deixei de trabalhar na igreja, na secretaria, eu fui trabalhar fora. Eu senti muito, porque agora eu tinha que aprender a ser bivocacionado, essa coisa do bivocacionado, porque eu ficava o tempo todo na igreja e não desenvolvi nenhum tipo de trabalho fora. Entendi. Então eu senti bastante, tive que aprender a ser um bivocacionado. E aí eu comecei a sentir, porque quando eu trabalhava lá, eu falava assim, poxa, o pessoal não se envolve tanto assim. Será por quê? Tal. E gente que tinha família, que tinha 2, 3 filhos, e não conseguia se dedicar tanto. Quando eu saía, eu percebi, agora faz sentido. Entendi. Porque Começou a entender melhor as pessoas. Entender melhor as pessoas. Então, eu vim para o Maranhão, lá para Mangabeiras, antes de vir para Pinheiro, lá a gente fez um trabalho missionário, e foi nesse um ano, 2019, que a gente foi ordenado aqui, né, pelo pastor Ribinha, eu e minha esposa. Mas teve essa caminhada aí, fiz trabalho missionário, fui para o Chile, fui para o Ceará, fui para vários lugares fazendo trabalho missionário. A gente fez trabalho de rua, evangelismo de rua, fiz projetos sociais, fiz projetos de liderança dentro da igreja local, fiz parceria com o Ministério Infantil, eu preguei em conferência de crianças, você tem ideia. Nesse período que eu liderei crianças no projeto, eu pregava em conferência para crianças. E era uma experiência bacana. 200, 300 crianças e eu pregando para elas. Olha Deus aí. me deu graça na época para poder ministrar as crianças. E era incrível. Foi uma das experiências que eu tive assim, que me marcou muito. E aí foi nesse período que eu fiz esse projeto na favela. A gente fez também o restaurante comunitário.
Tá. que a gente fazia uma vez por mês um almoço num sábado que dava 200 a 300 pessoas, né, moravam nessa favela. A gente fazia as visitas para pessoas que não conseguiam sair de casa porque tinha alguma deficiência, alguma coisa, como o seu Raimundo, que teve uma AVC, perdeu todos os movimentos das pernas e dos braços. Ele morava num barraco que com a minha mão assim, ó, não era nem estendida, tocava o teto, e quando chovia molhava tudo, e era horrível, assim, calor enorme. E ele nunca tinha tido uma festa de aniversário eu não, nem era pastor assim, né? Tinha sido ordenado. E eu soube que ele nunca tinha tido uma festa de aniversário na vida dele. E a gente juntou a galera, eu falei, pessoal, vamos comprar um bolo pra ele. Vamos fazer uma festa, a gente comprar uns balão aqui, e a gente entra assim de surpresa. E a gente fez isso. E ele e a mãe dele chorando muito. E aí eu perguntei, mas por que a senhora tá chorando? Hoje é dia de festa, de alegria, aniversário do seu filho. Aí ela falou, não, é porque ele nunca teve um bolo na vida dele. Nossa. E a gente tirou uma foto, todo mundo junto, depois a gente pegou essa foto, entregou pra ela. Então eu tive muitas essas experiências antes de ser ordenado ao Ministério Pastoral. Então eu falo pra galera, se você tem esse desejo, quer ser um pastor, alguma coisa na igreja, assim, se envolva, assuma alguma coisa, assuma um GC, faça parte de um ministério, vai se envolvendo que com o tempo os pastores, os líderes vão vendo aquilo que Deus derramou em você, e se você tem essa vocação pastoral, você pode ter certeza absoluta que você vai ser. Verdade. A igreja local que reconhece isso. Assim, se eu também tivesse que dar um conselho, cara, aceitar desafio. Tem que aceitar. Antes de eu ser pastor, o maior desafio que eu aceitei foi ser diretor da escola de líderes. A gente tinha uma escola de líderes, né? Eu lembro da aula, tinha uma aula que era sobre o reino de Deus. E a gente fazia aula teórica. Uau. Num domingo, e no outro a gente fazia a prática. O que a gente fazia? A gente ia lá pro lixão, distribuir cesta básica. Dividia a escola em grupos, e cada grupo ficava responsável por uma quantidade de cesta básica. Aí a gente ia, fazia a aula, distribuía a cesta básica e fazíamos um culto com a galera lá. Já mostrando, né? E isso pra mim foi desafiador na época. Porque eu não era um líder. Ninguém me conhecia como um líder. Se bem que a gente não faz para ser visto. A gente faz pela graça que Deus derramou e para a glória de Deus. Mas as pessoas não me viam como um líder. E aí foi desafiador, mas, cara, eu tive que aceitar o desafio, e foi aceitando o desafio que eu me tornei pastor também. Que legal, né? Pois é, gente. E eu também não sou muito diferente de vocês. Nossas histórias são parecidas. Pastor Luciano começou a servir a igreja local no ministério, pastor Calete em outro, eu em outro, mas começamos servindo da igreja local. E aí é uma coisa que eu quero enfatizar aqui. Infelizmente eu vejo essa juventude, uma parte dela, e eu não posso questionar aqui a motivação, porque eu não tenho como fazer isso, não devo fazer isso, eu não sei qual é a motivação dessas pessoas. Mas eu posso falar do método, porque o método está errado. As pessoas querem hoje colocar seus dons para fora da igreja. Sim. Então, mais ou menos assim, eu vou criar um canal no YouTube, e aí eu vou gravar vídeos, e eu vou fazer obra de Deus, eu vou cantar, eu vou pregar, e aí eu vou criar um site para me fazer minhas agendas. Olha, eu considero a nossa experiência, porque quem eu vi fazendo isso, o fim não foi bom. O fim não foi bom, pastor Luciano. Todos os homens e mulheres de Deus que eu conheço, que perduraram, que continuam queimando, porque ser usado é um desafio, ser continuamente usado é outro desafio. Bem maior. E aqueles que continuam sendo usados por Deus, eles começaram na igreja local. Então, meu primeiro ministério, ele foi comissão de apoio. Hoje a gente chama a nossa juventude de Ágios, naquela época a gente chamava de Juban, que é Jovens Batistas Nacionais. E tinha a comissão de apoio. O que a comissão de apoio fazia? Tinha a casa pastoral, e a casa pastoral ficava um pouco distante da igreja. A igreja não tinha condições de pagar um vigia, então eu e um amigo chamado Nildo, que também virou pastor, meu amigo, e nós pegávamos essas caixas, brutas caixas de som, aquelas caixas estilo paredão de reggae, 4 alto-falantes de 18, 4 de 12, 4 tuitas, 4 cornetas de um lado e de outro. Então eu e ele carregávamos e tudo, e fizemos aquilo com uma alegria. Aí o ministério louvor chegava, fazia também seu trabalho, a igreja
depois o pregador, e a gente depois tinha que desmontar tudo e levar para casa do pastor. Aí nós tivemos uma ideia, eu e o Nildo, rapaz, isso aqui tá cansativo? Por que a gente faz isso? Porque não tem vigia. Então vamos ser vigia? Vamos. E eu e ele começamos a dormir na igreja, e a igreja não tinha condição de pagar, então eu cheguei meu pastor, o pastor ficou feliz da vida. Ô meu filho, isso vai ajudar muito. Pois é, pastor. Eu estudo na Fundação Bradesco, quando eu saio de lá, eu só vou em casa comer alguma coisa e eu já volto para cá. E aí meu pai que dizia assim pra mim, rapaz, tu tá quase morando na igreja, já tá até dormindo na igreja. Leva a tua cama, a tua rede. E aí a gente começou a ser vigia da igreja, dormir todos os dias. Eu fazia muitas devocionais ali, eu lia muito ali. E amava aquele lugar. Às vezes eu confesso para vocês aqui, eu ligava as luzes da igreja, só do altar, e eu subia na plataforma. E eu ficava imaginando, eu vou pregar nessa folha. Eu vou pregar aqui, cara. Eu sei que eu vou pregar um dia. Um dia eu vou me dar a oportunidade para eu pregar aqui. E eu começava a imaginar, mas eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Então a gente começava, era você, pastor, limpando as cadeiras, imaginando assim. Deus começa a trabalhar na gente, sabe? Deus começa a falar ao coração da gente. Eu nunca tive a oportunidade de liderar, ser o cabeça da juventude da igreja. Eu sempre era um auxiliar. Olha que interessante, eu sempre fui auxiliar. Até eu assumir a IBP. É mesmo? Sabia disso? Eu nunca fui Olha aí, não sabia. Eu nunca fui o líder principal de nada que eu fiz. Eu sempre era um auxiliar, eu era o segundo ou terceiro. Entendeu? Eu sempre fiz isso. Então, essa foi a minha história, a história de vocês. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Porque é assim. Então, isso era o que nós fazíamos antes de sermos pastores. Para quem achava que a gente já nasceu pastor e que a gente é dedicado porque a gente é pastor, é exatamente o contrário. É isso aí. Então, obrigado aí pelo bate-papo. Foi muito edificante. E tamo junto. Legal. Tamo junto. Tamo Galera, junto, pastorzão. Abraço aí. É nóis. Até a próxima. Participação aqui do pastor Luciano Belo. Hashtag valeu, tamo gente. junto. Próxima vez, o Luquinha vai contar aí a experiência dele. Valeu, classe. Valeu, gente. Alô, Um abraço. abraço. Tchau, tchau.